nome é Evandro de Marco, sou diretor de conteúdo da empresa Em Aulas e estou aqui primeiramente para agradecer a sua confiança em adquirir um conteúdo exclusivo desenvolvido pelo Em Aulas e que chega até você em DVD através de uma parceria com a Case Editorial. Aproveito para te convidar a acessar um conteúdo complementar a este do curso que você acaba de adquirir. Para isso é muito fácil, basta você usar o celular, o tablet ou computador convencional. Tem que ter acesso à internet. Você digita www.emaulas.com.br. No campo destinado ao passaporte em aulas, você coloca o código que está impresso na revista que acompanha o seu DVD. A partir daí você terá acesso a todo o conteúdo de maneira online, inclusive o conteúdo complementar. E poderá ter acesso também ao seu certificado digital de conclusão desse curso. E o melhor de tudo, você não paga nada mais por isso. Bom, dado o recado, bons estudos e até mais. Olá pessoal, meu nome é Mário Pastore, sou cantor há 27 anos e professor de técnica vocal há 16 anos. Já atuo nesse cenário há um bom tempo, tendo dado aulas para várias pessoas do meio, que hoje cantam na noite, em bandas de baile, cenário metal, rock, atuando em bandas no Brasil, que aparecem também no mundo, e já tenho uma relativa experiência ensinando técnica vocal e também cantando diferentes estilos. Eu comecei com o rock pesado, o heavy metal. E hoje eu consigo atuar com uma versatilidade em canto erudito, soul music, música popular, e dentro dessas aulas eu vou estar passando toda essa experiência para vocês, desde a parte de fisiologia vocal, respiração, como conseguir timbres, como alcançar tons, a parte do apoio que a voz necessita para sair de um grave a um agudo. Então tudo isso nós estamos agora atuando com o curso Em Aulas. Eu estarei aqui agora sempre com vocês. Eu trouxe para essa aula um aluno meu, se chama Tarsis Braga, e a minha querida amiga aqui, para tocar o teclado aqui, demonstrar os vocalizes, a Débora Rachu Bizuti. Então eu gostaria de começar falando sobre o básico da técnica vocal. O que seria o básico? Na minha opinião, a respiração. A respiração ela é muito importante para tudo. Já começa que se nós não respirarmos, não estaremos vivos. Já começa por aí. Então, para cantar, o cantar exige muito mais da voz, porque são tons mais altos e nós precisamos de uma quantidade de ar maior, um apoio para sustentar esse ar em tons mais altos e às vezes até em mudanças. Nós teremos algumas mudanças de ajuste muscular, dependendo da nota que se é buscada, uma nota muito alta. Isso mais para frente eu vou dizer para vocês. Nós necessitaremos de alguns ajustes musculares diferentes, ajustes que nós chamamos fonatórios, para que consigamos, por exemplo, as notas de passagem de uma voz plena para a voz de cabeça, o falsete, etc. Isso durante as aulas eu já irei dizer com mais frequência, irei abordar o assunto. Então, começando com a parte respiratória, vamos falar um pouquinho sobre o diafragma. O diafragma, fisiologicamente falando, é um músculo laminar e ele divide a cavidade do tórax do abdômen. Primordialmente, ele é responsável pelo processo de inspiração e expiração, a nossa troca gasosa, a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico. Todo esse processo já é iniciado no diafragma e para a técnica vocal ele é muito importante, nós temos que utilizá-lo. Então algumas pessoas que não têm uma experiência com técnica vocal, com respiração e etc., essas pessoas utilizam o peito para respirar. Então a pessoa vai
iniciar uma canção, uma vocalização, etc., a pessoa inspira pelo peito, enchendo o peito. Isso eu já digo de antemão que é errado. O peito, ele tem uma ação de tensão muscular. Então, por exemplo, quando eu inspiro, erguendo o tórax, primeiro, esse ar, ele já vai ser tensionado para a região do pescoço e ombros. E o cantor, ele não pode jamais ter esse tipo de tensão, nem na musculatura do pescoço e nem nos ombros. O cantor precisa estar relaxado para poder executar a música com maestria e sem tensão, sem estrangular a voz. Então daí vem o melhor uso do diafragma. O diafragma é um músculo que naturalmente nós usamos. Falando sobre a respiração natural do diafragma, você pode senti-la quando você vai dormir. Então você coloca a mão no seu abdômen, você vai sentir o seguinte movimento. O Tarsis vai demonstrar aqui para a gente. Você vai sentir o diafragma expandir para cima na inspiração. Na expiração, ele vai contrair, ele vai vir para trás. Esse processo é feito naturalmente. Então, toda a respiração, o correto dela é diafragmático, é abdominal. Se você observar os animais, você vai observar um gato, um cachorro, você vai ver que ele respira pelo diafragma. Se você observar um oriental, muitos deles praticantes de artes marciais, você vai perceber que sempre a respiração é diafragmática ou abdominal, que é a mesma coisa. Essa respiração que eu acabei de demonstrar, o Tarsis, na verdade, é a respiração normal do diafragma. Dentro da técnica vocal que eu ensino e que eu aprendi, eu comecei, na verdade, eu aprendi depois essa respiração. Eu comecei com a técnica italiana. Então, a técnica italiana, cada escola tem diferentes tipos de apoio do diafragma e técnicas de colocar do tom grave para o agudo. Isso eu vou explicando com calma as diferenças durante as aulas. E só concluindo, quando eu comecei a aprender a técnica italiana, eu era obrigado a apoiar o diafragma, depois eu vou falar direito sobre isso, para baixo. E isso me deu um resultado muito bom para cantar músicas eruditas, óperas, etc. Mas eu não tive um bom desempenho com o rock e outros gêneros que exigem passágios, voz de cabeça, técnicas de peito mais elevadas, assim, com um brilho mais metalizado. Então eu acabei aprendendo um outro tipo de técnica, que foi a técnica americana e também alemã, né? É bem similar, bem parecido. E essas duas técnicas, elas passam o seguinte: o apoio é feito de forma a erguer lateralmente as costelas. Essa respiração é chamada de intercostal ou costal diafragmática. Então, o processo não é difícil de se conseguir, porém nós temos que ter plena consciência dos músculos empregados para poder conseguir um desempenho bom. Então eu vou demonstrar, para conseguir realizar a respiração intercostal, eu vou demonstrar um exercício básico que você vai conseguir começar a realizar essa respiração. Então nós vamos fazer o exercício, o Tarsis vai demonstrar, que é juntando os pés, abra a ponta deles, coloque as duas mãos na cintura. Pode subir mais. Isso. Cuidado, quando realizar esse exercício, cuidado de não elevar os ombros. Por quê? Isso já vai começar a gerar uma tensão desnecessária na musculatura. Como eu afirmei antes, o ombro precisa estar relaxado, o pescoço estar relaxado e o cantor em plena liberdade muscular para poder sair do grave, agudo e os malabarismos vocais que cada técnica, cada música exige de cada cantor. Então, essa respiração, nós vamos buscar
o mesmo movimento que eu mostrei é natural. Porém, com essa postura que ele assumiu, as costelas irão se abrir lateralmente. Então, gerando a respiração intercostal. Então, vamos mostrar o movimento. Você inspira. Pode observar que as duas mãos se separam. Agora, expira. Isso, muito bom. Inspira. Pode perceber que as duas mãos se afastam. As costelas estão se abrindo lateralmente. Perceba que com esse movimento, o seu ar vai ficar melhor alinhado. Você vai ter mais leveza para conduzir a voz cantada. A respiração se torna mais leve e você consegue realizar as frases melódicas com mais facilidade. Você tem um equilíbrio vocal melhor. Então você pode realizar esse movimento, assumir a postura, realizar esse movimento 10 vezes ou mais. Quando você estiver acostumado com esse tipo de respiração, você não vai precisar mais assumir essa postura. Isso será natural, ok? E partindo disso, eu irei passar para vocês hoje 3 respirações básicas e vou explicar cada uma delas para que você comece a sentir a respiração do diafragma, a respiração interagindo com a voz cantada. Um lembrete muito importante é o seguinte: quando você... há escolas que negligenciam o uso da respiração, dizem que o treino respiratório não é necessário. Eu já acho que, na minha opinião, né, eu acho que isso é um pouco relativo. Eu acho que você conhecendo a sua respiração, sabendo os seus limites e ampliando os seus limites, você vai conseguir cantar melhor. Você não vai se basear somente na respiração, mas você tem que saber que o seu ar está ali sendo preparado do grave para o agudo. E você precisa ter esse trabalho diafragmático. Por isso eu passo esses exercícios básicos e mais para frente mais avançados. Eu acredito que a respiração ela tem que ser sempre treinada para melhor desempenho do cantor. Então, o primeiro exercício que eu irei passar se chama respiração linear. Então, o Tarsis vai manter essa postura, vai inspirar e ele vai soltar um SU longo. Isso nós fazemos, você pode fazer em casa, com um cronômetro, observando quantos segundos você consegue sustentar esse SU. Então, por que essa respiração se chama linear? O nome já diz, linha reta, linear. Essa respiração ela vai ter o efeito seguinte: você vai conseguir sustentar notas na tessitura. Então, o que seria sustentar uma nota? Você simplesmente emite ou uma nota forte ou uma nota fraca e sustenta. O apoio da sua respiração vai fazer com que você sustente mais tempo a nota. E você vai ter controle na sua voz, seja da forma que você cantar. E o outro efeito que essa respiração vai ajudar é na condução das frases melódicas. O que seria uma frase melódica? Uma frase cantada com mais de uma palavra, uma frase melódica. Então agora o Tarsis vai demonstrar para a gente essa respiração linear. Pode começar. A respiração que eu vou passar a seguir, ela se chama oscilante. O nome dela, ela é vulgarmente conhecida como panela de pressão. O som dela se assemelha a uma panela de pressão. A vibração dela é o forte e o fraco. Então, o abdômen vai realizar o seguinte movimento, o diafragma.
Ao inspirar, você vai soltar o S forte, aliás, normal, como foi na primeira, e você vai encolher o diafragma, deixando ele voltar, sem parar de emitir o S, o SU no caso. Então, ela vai lembrar uma panela de pressão. Tarsis vai demonstrar como ela é realizada. Essa respiração, o que ela vai ajudar você? Ela vai ajudar no seguinte processo: troca de dinâmicas, controle do seu fôlego em troca de dinâmicas. Então, algumas dinâmicas que nós usamos na técnica vocal. Piano, que seria a voz suave, usada em baladas, músicas que tenham um drama, alguma coisa que você queira passar com mais suavidade. Nós temos o forte, que seria o quê? A voz mais impostada, mais forte. E o fortíssimo, que seria uma voz mais poderosa. Então, por exemplo, ele, utilizando essa respiração, ele vai conseguir controlar o fôlego numa passagem do piano para o forte, ou do forte para o fortíssimo, ou do fortíssimo para o piano. Essa respiração vai auxiliar nisso, além de ajudar a musculatura dele a se tornar mais elástica, ter mais movimento, porque o diafragma é um músculo e ele precisa ser treinado. Nós vamos agora para a última respiração básica dessa aula, é o staccato. O staccato, ele é parecido com a oscilante, essa segunda que nós fizemos, porém, a contração muscular é mais curta e mais rápida. Há um encolhimento do diafragma rápido em movimentos contínuos. Essa respiração, eu costumo dizer aos meus alunos que ela é o abdominal da técnica vocal. Por quê? Porque o staccato ele vai auxiliar você numa respiração mais contínua, você vai ter a voz mais leve e você vai conseguir mais agilidade vocal, conseguindo sair de um grave para um agudo com mais facilidade. Então nós vamos executá-la agora, o Tarsis vai fazê-la, vai executá-la e vamos começar. Então, inspira e pode começar. Só dizendo alguma coisa sobre a respiração na execução cantada. Quando você faz o exercício respiratório, você tem que assumir aquela postura. Aquela postura ela deve ser assumida até você conseguir o movimento natural das suas costelas, a abertura natural. Depois você não vai precisar mais manter aquela postura de bailarino. Você, na verdade, quando vai executar a música, você não precisa buscar o ar, você não precisa encher para começar a cantar. Você vai pensar no diafragma, porém você vai pensar como você fala. Quando você fala, você não inspira e começa a falar. Cantando, você vai pensar na mesma coisa. A concentração dos seus movimentos cantando se baseia no seu diafragma, isso é óbvio, e na sua expressão vocal, na voz, no ataque vocal. Porém, você vai fazer o seguinte, você vai começar a canção e quando você sentir a necessidade de tomar o ar, de colocar novamente o fôlego, você inspira rapidamente e continua a cantar.
Então é uma coisa natural. Você vai usar o diafragma, porém de forma natural, como se você estivesse conversando. Então vamos dizer sobre a classificação masculina. Vou falar basicamente, mais para frente nós iremos detalhar as notas usadas na tessitura e fica muito mais fácil para vocês entenderem. Eu vou falar por cima, que é muito para o iniciante da técnica vocal, é mais falado para entender o que significa cada região que o cantor ou cantora possui. Então vamos falar da tessitura masculina. Começamos pelo baixo, a voz mais grave masculina. Essa voz tem que ser trabalhada em tons bem baixos e ela tem um alcance não muito alto, é um alcance entre o médio e o agudo, não indo muito alto. A segunda classificação vocal é o barítono. O barítono é a voz mediana. É o cantor que consegue de um tom um pouco grave para tons mais agudos, usando recursos como a voz de cabeça e o falsete. A última classificação básica é o tenor. O tenor já começa mais ou menos ali num dó e ele tem as passagens mais em voz plena, as passagens mais agudas utilizadas em voz plena, indo a tons bem mais altos utilizando voz de cabeça. Classificação feminina. Nós temos o contralto, que é a voz mais baixa, a voz mais grave. Nós temos mezzo-soprano, que já é uma voz mais aguda. E nós temos a soprano. A soprano atinge tons bem mais agudos, utilizando os recursos como voz de cabeça em tons bem mais altos. Basicamente, a classificação vocal é feita dessa forma. Eu costumo utilizar essa classificação de tessitura não muito baseado em classificar a voz permanentemente ou definitivo. Eu costumo dizer que a classificação vocal é apenas para nos situarmos, nós que ensinamos técnica vocal, a ter o controle da voz que estamos lapidando, do grave até o seu agudo e para conseguirmos estender essa classificação. Então, por que eu digo isso? A classificação vocal ela é muito variável. Por exemplo, a pessoa num dia ela pode atingir um dó agudo com a voz de peito, com a voz mais natural. Se ela passar por um resultado de uma gripe ou um problema emocional, esse tom pode não ser alcançado com naturalidade. Então ela precisa de um recurso, como a voz de cabeça, para conseguir chegar nesse tom, no dia que a voz não está em boas condições. O aquecimento vocal é algo muito importante para o cantor e a cantora. Antes desse aquecimento, nós devemos estar com a musculatura relaxada. O que eu quero dizer? Os níveis de tensão a pessoas, principalmente iniciantes em técnica vocal, se situam geralmente no ombro e no pescoço. Isso atrapalha a boa performance do estudante ou do cantor, cantora profissional. Porque essa tensão pode gerar o quê? Uma voz pesada, estrangulada e sem uma beleza, um timbre agradável e um brilho. Isso pode atrapalhar muito quem está estudando ou quem já canta profissionalmente. Então faremos alguns exercícios para relaxar a musculatura do ombro e pescoço, ok? Para mostrar esses relaxamentos, eu trouxe aqui a Mayra. A Mayra é uma estudante de técnica vocal e uma ótima cantora. Ela vai demonstrar para vocês como fazer esses relaxamentos em movimentos de ombro e pescoço. Vamos fazer primeiro o movimento de rotação para trás. Temos mais alguns exercícios que são muito bons para que o aspirante a cantor ou já cantor formado possa realizar para relaxar a sua musculatura
e depois, com o aquecimento, executar um ótimo trabalho cantando. O próximo exercício é segurando a cabeça para o lado, esticando a musculatura do pescoço. Vá alongando bem devagar. O próximo exercício, também feito para soltar nódulos e tensão na musculatura do pescoço, é a rotação para a direita e para a esquerda. A Mayra vai demonstrar para vocês. Pode soltando a respiração junto. Isso causa um nível de relaxamento muito grande e benéfico para o corpo e o trato vocal. Podemos também arriscar alguns chutinhos para soltar bem as pernas, que também faz parte de relaxar o corpo. A Mayra vai mostrar como. Pode fazer movimento assim. Isso, eu ia fazer isso também. Pode fazer. Podemos observar que quando ela começou a dar os chutinhos no ar, ela também fez algumas rotações com a ponta dos pés. Isso também é muito bom para relaxar a musculatura. Sempre um grande número de movimentos de rotação, soltura de braços, movimentos com o pescoço, soltura da cabeça. Isso é muito importante para que todo o corpo relaxe e, por consequência, o trato vocal. A segunda parte dessa aula, e não menos importante, é o aquecimento vocal. O aquecimento vocal, ele serve para o atleta da voz. Então eu digo atleta por quê? Porque é um movimento muscular mais intenso, mais forte. É como se eu executasse uma corrida com a voz. Há uma exigência muscular para conseguir até músicas mais difíceis, em tons mais altos. Então o meu aquecimento precisa ser minucioso, precisa ser feito com cuidado. Introduzindo também a fisiologia vocal, isso é muito importante para quem canta, conhecer o próprio corpo. Eu vou falar rapidamente, depois nós vamos explanar melhor isso, vou falar sobre as pregas vocais. As pregas vocais estão localizadas na musculatura da laringe, são duas. Elas vibram numa frequência média, chamada de ciclo vibratório. Quanto mais grave a voz, mais relaxada a musculatura. Quanto mais agudo, mais esticada. Lembrando que é uma musculatura mioelástica. Então essa musculatura, ela age como um elástico. São duas. Então o aquecimento é muito necessário. É como um atleta que vai jogar um futebol ou vai trabalhar uma arte marcial que precise usar as pernas, chutar, etc. Um movimento mais difícil e que precise de uma elasticidade. Essa elasticidade também tem que ser conseguida na voz. Então daí vem o aquecimento. O primeiro aquecimento que eu vou passar, ele se chama vibratório de lábio. Então nós vamos trabalhar vibrando os lábios, vamos fechar a boca. O Tarsis vai demonstrar como realizar esse movimento. Explicando que esse movimento, o que vai acontecer com a musculatura. Nós vamos realizar já esse movimento com a escala, indo do grave para o mais agudo. Conforme isso vai se realizando, o exercício vai sendo executado, essa vibração do lábio internamente vai acontecer o seguinte: as pregas vocais estarão vibrando e o som ele vai estar sendo jogado para a face, para os lábios.
alongando a musculatura, aquecendo, limpando a voz. Isso ajuda para você limpar quando tiver secreção, pigarro, sujeira de algum alimento que você ingeriu. Então, tudo isso é necessário e é trabalhado dentro desse aquecimento. E você vai preparar a sua voz para começar a cantar, preparar a sua musculatura para a execução das canções. Então vamos realizá-lo agora com a escala. A Débora vai tocar a escala e o Tarsis vai executar o exercício. Lembrando, pessoal, isso é sempre um detalhe importante a ser lembrado, que o aquecimento ele é a base da boa execução vocal. Então, cuidado quando você realizar o vibratório de lábio. Depois eu vou falar a mesma coisa sobre o de língua, né? Nós vamos fazer a seguir. Cuidado de não fazer um movimento pesado. O ar e o som tem que ser trabalhado com leveza. O movimento labial é a mesma coisa. Eu não posso fazer um movimento glótico. Seria o quê? Esse movimento aqui. Esse movimento, ele vai cansar você quando você for estudar e ele pode ir prejudicando a sua musculatura. Então, sempre trabalhar com leveza. Lembre-se que você tem o seu diafragma apoiando o seu ar, ajudando você a cantar do grave ao agudo, e o exercício tem que ser executado com leveza. Então nunca, porque você já estará machucando a sua garganta, prejudicando a boa vocalização. Basicamente, para o aquecimento, eu costumo usar 2 exercícios. Um deles vocês acabaram de ver, que é o vibratório de lábio, e na sequência faremos o vibratório de língua. Esse movimento. Eu gosto muito de utilizar os 2 movimentos, o lábio e o de língua. Para quê? O movimento de lábio, como eu havia explicado antes, ele vai auxiliar o quê? As pregas vocais estarão vibrando. Quando eu estiver saindo do grave para o agudo, eu vou estar alongando mais a musculatura, preparando para a frequência do canto e também vou estar fazendo um processo de limpeza nas pregas vocais. Porém, quando eu faço eu vou estar trabalhando com um som mais voltado à face e boca. Quando eu realizo de língua, eu vou estar trabalhando em cima da musculatura da laringe. Com isso, o vocalize fica mais completo. Lembrando que quando você vai aquecer a sua voz, tente realizar esses 2 movimentos, de preferência com as escalas, durante 20 ou 30 minutos. Também há alguns outros exercícios que depois eu vou passar para vocês, que também podem ser inclusos no aquecimento vocal. O Tarsis vai demonstrar o movimento vibratório de língua, para que vocês possam observar o ar e o som e o movimento vibratório da língua. Vocês podem observar que o ar e o som, eles se mantêm uniformes e o ar é sustentado pelo diafragma até o fim do exercício. A língua vai no incisivo superior, no incisivo superior nos dentes, e você vai apoiando o ar e fazendo a vibração para cima.
dentro desse aquecimento, tanto lábio quanto língua, eu posso começar a trabalhar em tons baixos e posso também começar a fazer as passagens, indo para a voz de cabeça, o falsete, já no aquecimento. Alguns iniciantes não conseguirão atingir notas com perfeição ainda, fazendo os passágios, porém no aquecimento já podem realizar o movimento para que comecem a conseguir os passágios, que é a passagem da voz do peito, da voz natural, para a voz de cabeça e falsete, o intermédio, falsete, etc. Então, agora, o Tarsis e a Débora vão demonstrar até as notas mais altas. E nós vamos realizá-lo com o vocalize um pouco mais longo. Vocês podem observar que nesse vocalize que eles fizeram agora, a Débora subiu mais tons e o Tarsis subiu mais com a voz. Isso deve ser treinado devagar já no aquecimento e da forma que eu expliquei, com leveza, o apoio bem posicionado do diafragma e o movimento leve. Com isso você começará a conseguir melhor os passágios e os agudos. Lembrando a vocês que eu mantive o Tarsis na postura que eu ensinei no início da aula, com os pés abertos e a mão na cintura, para que ele realizasse o movimento da abertura intercostal. Vocês não precisam fazer isso durante muito tempo. Porém, se vocês quiserem treinar para conseguir tanto a parte da execução dos vocalizes, quanto melhor controle da respiração intercostal, você pode fazê-lo. Depois você pode manter a sua postura relaxada durante os exercícios. A terceira parte da nossa aula e última de hoje é sobre a articulação. A articulação que eu vou mostrar é para o lábio e para a língua. A articulação é muito importante, tão importante quanto tudo que eu passei de início. Por quê? Às vezes vemos em algum lugar, algum show, alguma apresentação em barzinho, etc., cantores que têm uma boa voz, porém não fica muito entendido o que se canta. Pode observar que você já deve ter visto isso. Isso é falta de uma boa articulação e dicção quando se canta. Então eu vou passar aqui 2 exercícios básicos para que você consiga boa dicção e boa articulação vocal. O primeiro deles é o exercício juntando o P com o A, E, I, O, U. Esse movimento, pá, pé, pi, pó, pu, vai fortalecer o seu lábio e projetar a sua voz com mais potência e mais clareza. Na sequência, nós vamos realizá-lo com a Débora e o Tarsis. Só lembrando que a articulação é muito importante para o aspirante a cantor ou cantor.
Isso, como eu disse, vai fortalecer o lábio, vai expressar melhor a sua voz, vai colocar mais potência, mais expressão. Nós temos basicamente dois tipos de articulação. O erudito, geralmente a articulação é mais vertical, e entre outros estilos. Então eu vou demonstrar um pouquinho. A, E, I, O, U. E temos também a articulação horizontal, mais em sorriso. A, E, I, O, U. Lembrando a vocês que eu posso usar os dois tipos de articulação, dependendo do que eu vou cantar. E o pop, eu tenho uma postura mais horizontal. Posso usar os dois, porém com muito cuidado. Quando eu realizo o vocalize, por exemplo, fazendo papé-pi-popu, eu tenho que pensar numa linha de dinâmica, controle vocal. Papé-pi-popu, eu não posso fazer papé-pi-popu, sempre controlado. O nosso último exercício de articulação será para trabalhar a movimentação da língua, que também é muito importante na execução das canções, quando eu trabalho entre consoantes e vogais. Então nós vamos executar tra, tre, tri, tro, tru, tra, tri, tro, tru. Na sequência, o Tarsis e a Débora irão executar o exercício. Tra, tre, tri, tro, tru, tre, tri, tro, tru. Tra, tre, tri, tro, tru, tre, tri, tro, tru. Tra, tre, tri, tro, tru, tre, tri, tro, tru. Tra, tre, tri, tro, tru, tre, tri, tro, tru. Tra, tre, tri, tro, tru, tre, tri, tro, tru. Tra, tre, tri, tro, tru, tre, tri, tro, tru. Tra, tre, tri, tro, tru, tre, tri, tro, tru. Lembrando após o último exercício, que você deve executar o papé-pi e o tra-tre-tri, porque vai ajudá-lo a trabalhar a fonação, a fonética. Você vai conseguir colocar as palavras cantadas com o melhor efeito, em termos do que? Lábio e língua. Isso é muito importante para quem canta. Aos iniciantes, não tentem subir muitos tons. Você pode estragar um belo trabalho. Você tem que ir trabalhando aos poucos, conseguindo equilíbrio do ar e som.
pipopu, pé pipopu. Papé 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 pipopu, pé pipopu. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa primeira aula de técnica vocal. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que os vocalizes estão disponíveis na página para que vocês pratiquem. E lembre-se, a prática leva à perfeição. Não importa o tempo que você o faça. Faça sempre. Busque o melhor e esse melhor não será a curto prazo. Pense nisso e mãos à obra. Meus contatos pessoais, se alguém tiver alguma dúvida, pode me acessar no Facebook pessoal Mário Pastore ou no e-mail mpvoz@msn.com. Vejo vocês em breve. Grande abraço.